Olá, estamos de regresso aqui à Voz da Esperança. Muito obrigado por regressar connosco e fazer parte aqui desta família que estamos a tentar construir, alicerçada precisamente na esperança. Essa é a palavra-chave. Voz da Esperança é como que um mote para o que nós desejamos fazer aqui neste programa, quer esteja a assistir na Novo Tempo, no canal 186 da Mel, quem sabe no YouTube até, ou em alguma aplicação, a aplicação da Novo Tempo, por exemplo, mas também pode estar a ouvir-nos na RCS e, se for o caso, seja também muito bem-vindo. Se, porventura, já olhou aqui um bocadinho para o cenário aqui à minha volta, já reparou que temos aqui algumas nuances ligadas um pouco à história, à rádio. Talvez seja melhor até eu fixar-me aqui agora para poder espreitar um pouco mais este cenário, porque ele tem aqui alguns detalhes que pretendem conectar-me-nos aqui com a história, precisamente, da Voz da Esperança, um programa que é produzido desde 1967, uma longuíssima história que percorreu a rádio, aliás, muitas rádios, chegou depois à rádio RCS, onde ainda hoje se mantém presente, e agora está também aqui na televisão Novo Tempo, que é precisamente, assim o designamos, como o canal da Esperança. Ora, não havia melhor programa para falarmos um pouco desta história que precisamente o programa Voz da Esperança. Dizia-lhe que alguns dos apontamentos que temos aqui evocam esta história, na rádio particularmente, e como as ondas da música são muito importantes para este programa. É por isso que hoje, mais uma vez, vamos começar este programa ouvindo o quarteto Voz da Esperança. Com a direção musical do maestro André Santos, vamos escutar as razões e os fundamentos da nossa esperança, precisamente com o quarteto Voz da Esperança. Vibra em nosso ser.
vou falar-lhe sobre uma realidade que marca profundamente a condição humana, a vida de todos nós e também, claro, a realidade deste planeta. Falo-lhe da realidade ou da experiência de um conflito, um grande conflito que marca a nossa própria condição. E esta é uma condição própria da humanidade, viver em conflito, porque nós somos parte e estamos envolvidos num conflito de enorme dimensão e, sobretudo, grandes implicações. E é um conflito de dimensões cósmicas, por um lado, o que é que isto quer dizer? Que está muito acima e para lá da nossa esfera, apenas da nossa vida, mas, claro, é um conflito que também se vive e temos, aliás, grandes evidências de como ele se vive na nossa própria experiência individual. Para entender melhor este cenário do grande conflito, temos de recuar, e não é pouco. A Bíblia tem no centro do seu ensino e até da sua visão do universo, da vida, da condição humana, a realidade deste tremendo conflito que está cuidadosamente explicado na Palavra de Deus. Para além de muitas outras coisas, a Bíblia dá-nos um quadro preciso para explicar a realidade neste mundo e a realidade que cada um de nós tem de enfrentar. Vou tentar partilhar consigo hoje alguns dos grandes eixos desta grande história. Uma metanarrativa, ou seja, uma história que nos ajuda a compreender todas as outras histórias que se vão passando na nossa vida e neste planeta. Comecemos pelo primeiro destes eixos. O universo, este planeta e, portanto, a vida humana são o resultado da ação direta, da ação pessoal e intencional de Deus. Ou seja, nada aqui existe por acaso, nem apareceu por acaso, nem está fora de um plano e de um propósito. Deixe-me lembrar ou partilhar consigo as palavras do apóstolo. Autêntico poema sobre a condição humana e da vida, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Escreveu o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16. O que é que isto quer dizer? É tão simples e direto quanto isto. Deus criou todas as coisas e parte dessas coisas são seres e realidades que estão para lá do que é visível aqui na Terra. Lembra-se o que é que o texto dizia? Que Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. O que é invisível? São as realidades que podemos chamar sobrenaturais. São realidades que aos nossos olhos são invisíveis, mas que são tão reais e concretas quanto a nossa realidade. Simplesmente estão noutra escala. Esta realidade invisível, cósmica, celestial ou sobrenatural, temos, aliás, na Bíblia vários exemplos desta realidade. Talvez a maior de todas elas sejam os anjos, criaturas de Deus. São talvez, como dizia o exemplo, que na Bíblia temos mais evidências. Deixe-me partilhar um exemplo bíblico que faz referência precisamente a estes seres extraordinários. Quem são eles? O texto diz o seguinte: então olhei e vi milhares de milhares e milhões de milhões. Quem são estes? O texto diz: eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro. Estas criaturas a que o texto aqui do Apocalipse se refere são criaturas inteligentes, cheias de poder, que foram criadas por Deus e que são portadoras também da sua imagem. São, portanto, seres morais. O que é que isto quer dizer? Ser moral significa ser dotado de liberdade, liberdade de pensamento, de escolha e de ação. Um outro texto bíblico que partilho consigo diz o seguinte, passo a ler. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, dizia Deus ao seu povo no livro de Deuteronômio. Agora note bem, eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida.
Deuteronômio, como dizia, no capítulo 30 e os versículos 19 e 20. Veja o seguinte, como é que podemos explicar isto? Como é que podemos explicar que um Deus perfeito, que pode agir em total autoridade e liberdade, criou um mundo que nós olhamos à nossa volta e o que é que vemos? Um mundo cheio de maldade, de sofrimento, de injustiça, de destruição, de conflito. Ora, nós já percebemos até aqui que nós temos seres morais criados por Deus, com capacidade de escolha moral, de decisão, e que esses seres existem tanto no céu, nesse mundo invisível, quanto na terra. E os seres morais da terra quem são? Não são com certeza os animais, somos nós. E é aqui que a Bíblia providencia uma explicação para a realidade concreta que nós vivemos nesta terra. Deus criou seres com liberdade, seres morais. O que deu a oportunidade aos seres morais de criarem oposição a Deus, ao seu governo, à sua autoridade, ou seja, entrar em conflito com Ele. E a Bíblia explica precisamente que houve um conflito que foi estabelecido e esse conflito originou uma realidade muito particular na história desta terra. Eu agora vou convidá-lo a acompanhar-me. Eu vou movimentar-me aqui até à minha Bíblia, porque há um texto que eu gostava de partilhar consigo, porque é um texto que precisa de ser entendido. Talvez para o fazermos de uma maneira mais concreta, eu vou ler aqui diretamente da minha Bíblia. E vou abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, e este texto está aqui no capítulo 12 do Apocalipse, um capítulo, aliás, extraordinário, e vou ler os versículos 7 e 9. E o que é que leio aqui? Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado este grande dragão, a antiga serpente, chamado, veja agora os nomes, Diabo e Satanás, ele que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ora então, o que é que podemos dizer? Que esta grande cena que agora aqui nos foi descrita no livro do Apocalipse mostra-nos que esta rebelião, este conflito contra Deus, porque havia capacidade moral para decidir desta forma, começou no céu. Entre estes tais seres sobrenaturais e extraordinários, que já falámos, os anjos. E deu origem a uma rebelião absolutamente extraordinária. E o que nós lemos ainda neste mesmo texto, que acabamos daqui de partilhar, é que esta rebelião não ficou no céu. Começou no céu, mas estendeu-se à terra. Ora, como Deus também nos criou a nós, seres humanos, como já vimos, com liberdade e com a possibilidade de rebelião, essa rebelião que já existia no céu, o que aconteceu pode definir-se assim. Os homens, os seres humanos, fizeram escolhas morais que nos conduziram à realidade em que vivemos. E a esta realidade, a Bíblia dá um nome. E esse nome é pecado. Por isso é que nós olhamos à nossa volta e vemos esta extraordinária, mas terrível experiência de conflito, de rebeldia, de caos. E esse caos origina-se precisamente nesta definição, neste conceito, que eu sei que às vezes pode parecer um pouco etéreo, que talvez também tenha sido alvo de muita falsidade e explicações enganosas. Mas o pecado é exatamente isto, a realidade de uma experiência de se afastar do plano que Deus estabeleceu. Uma escolha moral, é isso que o pecado é. Se tem dúvidas, eu vou explicar-lhe. Ou pelo menos tentar fazê-lo. O pecado é uma escolha moral, livre, em opor-se aos valores e à ordem que Deus estabeleceu. Eu vou, aliás, fazer aqui uma pausa para partilhar consigo uma coisa que me parece muito importante. Já sabe que temos aqui sempre algumas ofertas especiais para fazer e eu hoje queria parar esta mensagem precisamente para lhe permitir esta oferta, uma revista ou um guia de
da Bíblia muito especial, o seu nome é A Cura do Pecado. E nesta revista vamos encontrar grande parte, não é grande parte, é com mais profundidade, explicações que eu hoje estou a fazer aqui nestes poucos minutos. A Cura do Pecado é um guia de estudo que vai ajudar a compreender o que é o pecado, como estamos agora a ver neste momento, como é que ele surgiu, especialmente o mal, como é que podemos explicar o caos que se vive nesta terra, mas também como é que nos podemos libertar da dor e deste sofrimento em que vivemos. É uma oferta muito especial que aqui na Voz da Esperança e na Novo Tempo queremos fazer e partilhar consigo. O que é que precisa de fazer? É muito simples, eu vou dar-lhe os nossos contactos, envie-nos uma mensagem, basta um WhatsApp, uma pequena mensagem, para o número 933 939291. Vou repetir, 933 939291. Envie uma mensagem a pedir a revista A Cura do Pecado, porque eu acredito que este tema será muito importante para si. Agora, queria partilhar um texto da Bíblia escrito pelo apóstolo Tiago. E nestes 2 versículos, note bem o que o apóstolo nos diz. Quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Notou bem? Quem sabe o que deve fazer e não o faz. Mas ele ainda acrescenta o seguinte: cada um de nós é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo depois arrastado e seduzido por este. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Aqui estamos no capítulo 1 de Tiago, nos versículos 14 e 15. São 2 textos extraordinários porque mostram como o pecado está precisamente ligado à nossa capacidade e liberdade de fazer escolhas. Ora, no universo nós temos por isso mesmo um conflito entre os seres que escolheram opor-se à soberania de Deus e logo a quê? Aos valores dessa soberania. Mas como esses valores são bons, são perfeitos, são de amor, de paz, de ordem e de harmonia, é uma questão lógica. A oposição a esses valores vai gerar o quê? Caos, desordem, injustiça, maldade. É assim que se explica a realidade que nós vivemos. Talvez alguém diga, bom, isto parece um bocado de fantasia, quase ficção científica. Mas eu quero dizer-lhe o seguinte, não se trata de ficção científica e a maior evidência que tenho para dizer isto é a realidade concreta. Que realidade é que eu me estou a referir? Quando nós olhamos à nossa volta e vemos a destruição a que este planeta tem estado votado, quando vemos este planeta e a vida das pessoas cheias de conflito, mas repare, talvez isto ainda seja mais visível ao nível da nossa experiência individual, não pensando agora no planeta como um todo. E isto começa cedo na nossa vida. Desde criança, desde bebés, que nós começamos a experimentar esta realidade de um conflito entre o bem e o mal. Ou seja, da possibilidade entre a bênção e a maldição. Esta ideia de uma vida que pode ser moral ou imoral. Nós que somos pais, que é o meu caso, começamos a ver desde a mais tenra idade como os nossos filhos, eles se confrontam, mesmo que na primeira fase da sua vida, até seja de uma forma inconsciente, mas confrontam-se constantemente com estas escolhas, como que um apelo entre o bem e o mal. Ora, a pergunta que eu faço é esta. Repare, de onde é que vêm estes valores morais que nos permitem determinar o que é bem e o que é mau? Existem valores morais, existe o bem e existe o mal. Porquê? Porque há um legislador moral, se posso chamar-lhe assim. Há um ser moralmente perfeito, com poder para estabelecer a ordem e dizer o que é correto, o que é certo, o que é bom. E esse ser é Deus. É essa a explicação que a Bíblia nos dá. Isto é tão verdade que até o mundo natural, que nós não questionamos, mas existe e permite a vida, porque há um conjunto de leis extraordinárias que foram criadas e que dão ordem ao universo. Sem essa ordem, sem essas leis, sem essa estrutura, se quiser, nada existia. Estou a falar-lhe de quê? De leis físicas, leis matemáticas, químicas, biológicas, que mostram o seguinte, que elas existem porque existe um ser inteligente, de poder ilimitado, que não apenas criou e pensou, mas que mantém toda essa esfera de regras e de leis em ação.
Ora, se eu entrar em conflito com estas leis, o que é que vai acontecer? Eu vou ter de sofrer as consequências. E isto, aliás, acontece todos os dias. Então, esta cosmovisão que é apresentada na Bíblia pode resumir-se assim. Toda a rebeldia, toda a oposição contra a ordem, contra os valores perfeitos de bem, de amor que foram estabelecidos por Deus, geram o quê? Geram caos, sofrimento e destruição. É por isso que o grande apelo que resulta desta compreensão de que o nosso mundo vive num conflito tremendo porque se afastou dos valores estabelecidos por Deus, qual é? O apelo é voltarmos a esses valores, tal como lemos no Apocalipse, um grande apelo no capítulo 14 e versículo 7, que é: temei a Deus e dai-lhe glória. Ou seja, reconhecer a autoridade de Deus e o bem intrínseco à proposta de Deus é a solução para o conflito. Porquê? Porque este conflito vai terminar e o bem e a ordem de Deus vão estabelecer-se. Mas isso não vai acontecer nem pela força, nem por violência, nem por algum cataclismo. Vai acontecer através da escolha pessoal, individual de cada um de nós. Por isso a Bíblia apela. Submetam-se a Deus, dizia o apóstolo Pedro. O apóstolo Tiago ainda, que há pouco citámos. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus. Este é o apelo que o apóstolo Tiago faz para poder resolver este conflito. Aproximem-se de Deus. No meio deste mundo atribulado, neste mundo de conflito, Deus chama-nos. E, meu querido amigo, Deus chama-o a si com uma voz mansa, uma voz suave, para que aceite a sua soberania. Eu convido agora a ouvir. Convido a escutar esta voz mansa e suave, através da voz do quarteto, aqui da Voz da Esperança. Eu desejo que esta voz acalme os seus conflitos internos. Deixe-se tocar por esta voz mansa e suave.
Meu querido amigo, minha prezada amiga, o apelo está feito. Eu desejo de todo o meu coração e acredito, oro a Deus, para que Ele lhe permita e o faça escutar esta extraordinária voz. E o que esta voz pede e procura é a sua decisão. Deus nunca o vai obrigar a nada, mas Ele faz um apelo a aceitar a sua soberania para que a sua vida deixe de ser de conflito permanente, mas de paz e harmonia. Ouça esta voz. Hoje ficamos por aqui. Voltamos a estar juntos no próximo episódio da Voz da Esperança. Que Deus o abençoe.